Eu vou contar uma história que inicialmente eu vou chamar de Vida, Desafios e Soluções. Essa história eu tirei do livro Histórias para Despertar Sensibilidade, de Alexandre Dumas, e fiz um recheio com as informações do livro Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles. A história diz respeito a Eduardo, um empresário bem-sucedido do ramo de ações que viveu um dia de grandes desafios. Eduardo chegou no trabalho pela manhã, não localizou o sócio. Quando acessou seus arquivos, percebeu que tinha um déficit muito grande nas suas contas, mas atribuiu talvez alguma transação que o seu sócio pudesse ter feito. E ao fim do expediente retornou para casa. Chegou em casa, não encontrou a esposa, achou tudo muito estranho. Quando chegou no quarto, viu que os armários estavam vazios e aí ele se assustou. Pensou, bom, será que foi um sequestro? E quando ele estava se encaminhando para ligar para a polícia, ele viu um envelope destinado a ele, escrito pela própria esposa. Quando ele pegou esse envelope que abriu, ele se chocou com as informações que ali estavam. Era uma carta da sua esposa comunicando a razão da sua ausência no lar. E nessa carta ela comunicava que tinha se apaixonado pelo seu sócio, pelo seu amigo, e que estava abandonando a relação, estava indo embora para a Europa com ele, e alegava que pensava da mesma maneira que o novo companheiro, com as palavras delas, como diz, somos ambiciosos e não conseguimos atingir nossos objetivos por conta dos seus princípios morais. Então estamos indo embora para a Europa. Alain vendeu suas ações, desfazendo a sociedade. Isso foi um choque muito grande para o Eduardo, que não estava sequer percebendo alguma fragilidade na relação. Então, o que ele fez? Decidiu naquele momento que não desejou mais continuar vivendo. Pegou o carro, rodou pela cidade, parou em frente a um prédio de 25 andares, com a intenção de se atirar do alto do prédio. E assim ele subiu a escadaria do prédio até o teto, até a parte final do prédio. E lá ele pensava em sair correndo quando chegasse lá em cima e se atirar de braços abertos, lá de cima. Mas aí resolveu sentar no chão, pensar nos últimos acontecimentos e deixar que a tristeza atingisse seu limite. Como se dissesse assim, deixa ficar bem amargo a dor, o sofrimento, para que eu possa fazer isso com muita vontade. E aí ele ficou sentado no chão e de repente ele foi surpreendido por uma voz. Você também veio admirar o pôr do sol? E ele se assustou porque até então ele pensava que estava sozinho. E foi aí que ele viu que ali ao seu lado tinha um senhor, um idoso, com as mãos apoiadas no beiral, de costas para ele. E aí ele pergunta, quem é você? E o idoso responde, sou o pai do zelador do prédio. Quem é você e o que faz aqui? Porque estranha era a presença do Eduardo naquele local. O motivo pelo qual estou aqui não interessa, responde o Eduardo. Que pena. Pensei que você tinha vindo ver o pôr do sol. Ele fica lindo daqui de cima, responde o idoso para Eduardo. Mas não vim só por causa dele, continuou. Gosto de olhar a praça onde os casais de namorados passeiam. Você tem namorada, Eduardo? Chateado responde, não, eu tinha uma esposa, mas ela morreu. Sinto muito. Vocês gostavam de andar de mãos dadas na praça quando ela era viva? Pergunta o idoso. Não me lembro de termos feito algo parecido. Sempre fui muito ocupado com meu trabalho e ela só gostava de passear em lojas luxuosas fazendo compras.
Você deveria se casar de novo e aprender a aproveitar melhor a vida ao lado da pessoa amada, sugere o idoso a Eduardo. Pode ser, mas tem outros planos para a minha vida. O plano de Eduardo naquele momento era tirar a própria vida. Subitamente o velho gritou: "Olhe lá! Quantas crianças brincando no parquinho! Que cena maravilhosa!" Você tem filhos, Eduardo? Infelizmente não. Eu sempre quis ter filhos, mas minha esposa dizia que não queria engordar. Se você se casar novamente, Eduardo, tenha filhos, não se arrependerá. E continuou: "Veja aquela turma de amigos, deve estar comemorando alguma coisa, pois não param de rir." E disparou: "E você, Eduardo, tem muitos amigos?" "Tinha apenas um, mas acho que não era sincero. Morreu no mesmo dia em que perdi minha esposa." "Puxa, deve ter sido um acidente terrível." "Você deveria ter mais amigos. As amizades sinceras valem mais que um tesouro." Eduardo ficou pensativo. Eram sábias as palavras do idoso. Ele ainda era jovem, poderia encontrar alguém que o amasse de verdade, com quem pudesse ter filhos, fazer novas amizades. "Agora tenho que ir. Gostei muito de você. Volte mais vezes para ver o pôr do sol." De repente, o velho tropeçou em uma das antenas do terraço e caiu no chão. Eduardo correu para reerguê-lo e só então percebeu que o velho era cego. "O senhor é cego e me enganou descrevendo acontecimentos que não eram reais. Por quê?" "Realmente não me enxergo, mas os acontecimentos que descrevi são perfeitamente reais. Apesar de não poder visualizá-los, eles fazem parte de minhas lembranças e podem fazer parte da sua também, basta que você decida vivê-las." Eduardo estava perplexo. Aquele homem era cego, mas podia ver como ninguém a alma de um ser humano. Naquele instante, percebeu que existem muitas maneiras de estar cego diante da vida. Enquanto pensava, foi sacudido pelo ancião que perguntou: "Como vai ser? Desce comigo pelo elevador ou prefere se jogar daqui de cima?" "Nenhuma das opções. Que tal descermos juntos pelas escadas enquanto o senhor me descreve mais algumas de suas maravilhosas visões?" Desceram lentamente, apoiados um no outro, os 500 degraus da escada do prédio. Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, nos diz que a vida física é uma experiência iluminativa que enfrenta inumeráveis desafios no seu processo de crescimento, exigindo esforços bem direcionados a fim de os solucionar. Então, nós estamos na vida física para viver experiências, para viver desafios que fazem parte do nosso processo de crescimento, e isso exige esforços, mas esforços bem direcionados para que a gente possa solucionar as problemáticas que possam surgir. No caso do Eduardo, o esforço frente ao desafio foi bem direcionado? Houve esforço da parte dele? Estabelecer-se a crise no trabalho e no relacionamento. A atitude pensada solucionaria o problema? Diante do quadro vivenciado, do desafio vivenciado por Eduardo, imediatamente o que ele pensou? Tirar a própria vida. E essa atitude iria solucionar o problema? Se não desenvolveu a escala de autodescobrimento, de maturidade, mergulha nos complexos dramas do desequilíbrio, perdendo-se no emaranhado das paixões e dos tormentos que o alienam. Foi o que aconteceu com Eduardo. Ele não tinha maturidade moral, espiritual, era uma pessoa que vivenciava muito o campo da materialidade,
Então ele não estava pronto para vivenciar processos daquela natureza. Quando surgiu o drama, o desequilíbrio veio em seguida e ele se perdeu completamente no emaranhado das paixões e dos tormentos. E a primeira ideia que surgiu foi tirar a própria vida. Então Eduardo era um ser amadurecido, a gente pode entender que ele era um ser amadurecido. Joana nos diz que, vitimado por uma necessidade masoquista, o ser humano gosta de chamar a atenção pela piedade e não pelos seus incomparáveis valores morais, intelectuais, culturais, sociais e outros. Então, a atitude masoquista do Eduardo naquele momento foi buscar o sofrimento e mostrar, chamar a atenção pela piedade do casal que o abandonara, como a dizer, veja o que vocês fizeram comigo. Vocês destruíram a minha vida. Eduardo não pensou nos valores morais, intelectuais, culturais e sociais que ele trazia em si. Eduardo não pensou, sou jovem, tenho capacidade de ir adiante, refazer minha vida, vou prosseguir. Então, a atitude masoquista prevaleceu nesse momento. Voltado às conquistas exteriores, multiplicam-se-lhe os estados perturbadores na área da emoção que não sabe como administrar. Então, a criatura que está muito voltada para o lado material, para o exterior, ela não sabe como trabalhar a sua área da emoção, não sabe como administrar conflitos. E aí se perde, como o Eduardo estava se perdendo. Eduardo não sabia administrar seu campo emocional. E aí a nossa pergunta, e nós? Será que nós sabemos administrar o nosso campo emocional? Fica aí a reflexão para que cada um responda para si mesmo. O indivíduo bem dotado de inteligência encontra mais facilidade para solucionar os desafios das situações mais graves. Todavia, há outros fatores de muita importância que devem ser levados em conta e que dizem respeito ao cérebro emocional. É claro que uma pessoa inteligente ela vai ter inúmeras possibilidades de solucionar conflitos, de resolver situações, mas o comportamento, o cérebro emocional, se não for trabalhado, a criatura vai se deixar levar no momento exato em que ela vai precisar de calma, de tranquilidade, de passividade, para o desequilíbrio. E aí de que vai valer o campo da inteligência tão desenvolvido? Se emocionalmente a criatura não sabe como responder aos conflitos. No festival da vida, as emoções devem conviver bem com a racionalidade, a fim de que sentimento e pensamento deem-se mutuamente contribuição para o cometimento dos resultados felizes nas decisões e condutas humanas. Então, pensamento e sentimento, racionalidade e emoção têm que andar juntos. E aí sim a gente vai ter resultados felizes, a gente vai ter compreensão, vai ter entendimento e vai ter resolução boa diante dos problemas, das dificuldades. E aí Joana nos orienta. Sempre que pensar a respeito de uma ocorrência desagradável, alterar a maneira de elaborar as ideias, construindo-as de forma edificante ou positiva. Os acontecimentos se tornarão mais felizes e confortadores. Então, toda ocorrência desagradável que nos ocorre, nós temos que optar por uma das janelas, positiva ou negativa. Então, que a gente opte pela janela positiva, que a gente possa ver os acontecimentos pela ótica positiva, porque todo acontecimento tem a sua ótica positiva. E aí a gente vai ter, com certeza, ocorrências mais felizes, mais confortadoras, a gente vai perceber o porquê daquele momento na nossa vida, por que estamos vivenciando aquela situação, onde ela pode nos levar, que tipo de crescimento a gente pode ter diante disso. E aí eu trago, para finalizar, uma mensagem do Charles Chaplin, que eu achei linda, intitulada Olhe, que nos diz o seguinte: quando estiver em dificuldade e pensar em desistir, lembre-se dos obstáculos que já superou. Olhe para trás. Se tropeçar e cair, levante, não fique prostrado, esqueça o passado, olhe para frente. Ao sentir-se orgulhoso por alguma realização pessoal, sonde suas motivações, olhe para dentro.
Antes que o egoísmo domine, enquanto seu coração é sensível, socorra aos que o cercam. Olhe para os lados. Na escala rumo às altas posições, no afã de concretizar seus sonhos, observe se não está pisando em ninguém. Olhe para baixo. Em todos os momentos da vida, seja qual for sua atividade, busque a aprovação de Deus. Olhe para cima. Então veja quantos lados da vida nós temos para observar, para vivenciar. E aí com certeza a gente vai ter uma vida mais feliz, a gente vai ter escolhas mais felizes. Então se você gostou dessa nossa historinha, se inscreva no nosso canal, que nós vamos ficar trabalhando esses momentinhos rápidos de uma reflexão para que a gente possa ir se preenchendo de coisas boas, de momentos bons, porque é isso de que nós mais precisamos, de bons sentimentos, de bons pensamentos, de boas informações. Então eu espero você aqui no meu canal, no outro momento que vou pensar e preparar para que a gente possa curtir juntos. Até lá!